A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando agora para juntamente conosco estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando sobre fé. Esse trimestre tem a revista desse segundo trimestre de 2022, tem o tema central da revista é Fé e Verdade. Reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Quem escreveu essa lição foi o pastor Ronaldo Gomes de Souza, né? E desde já queremos agradecer esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense. Nossos sinceros agradecimentos a este pastor. Estaremos estudando a lição 4 desse terceiro trimestre, né? De 2022. Então, e tem como título A Fé e as Palavras. Texto base, a carta de Tiago, capítulo 3, de 1 a 12. Estaremos lendo agora, nessa hora, o texto proposto pelo pastor. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós podemos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o corpo. Veja também as naus, que sendo tão grandes, levadas pelo impetuoso vento, e viram de um lado bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade, língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto das bestas feras como das aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Quando bendizemos a Deus e Pai, e quando amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, irmãos, iremos refletir sobre os efeitos e as palavras que podem fazer sentir as relações humanas. Com a relação à presente questão, o apóstolo Tiago faz o uso do termo língua. O apóstolo menciona acerca dos estragos aos quais a língua pode causar. E o mesmo uma fera indomável, que uma vez solta e ataca com ferocidade tal que estraçalha as suas vítimas. Ela não é o maior órgão do nosso corpo, mas é apresentado como sendo o mais perigoso, mais letal, quando não é controlado e usado de forma indevida, espalhando palavras levianas e cheias de falsidade. Vamos aprender com Tiago sobre esta fera indomável, a língua, e como ela pode ser usada, tanto para o mal como para o bem. Ela nos ensina a partir de 6 figuras: o freio, o leme, o fogo, o animal venenoso, uma fonte e uma figueira. Essas 6 ilustrações podem ser agrupadas em 3 categorias significativas, as quais revelam os 3 poderes da língua. Então, irmão, o autor, né, e o Tiago, ele fala aqui sobre essas comparações sobre a língua. Ele fala em 3 figuras: o freio, o leme, o fogo, o animal venenoso, uma fonte e uma figueira. Então, a partir de agora, nós vamos começar a entender um pouco mais como devemos tratar a nossa língua, né? Refreando e dirigindo
e assim domando a nossa língua. Primeiro tópico, tem o poder de dirigir, que está nos versículos 1 a 4. Meus irmãos, muitos de vós sejamos mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Então, nós, os mestres, os que ensinam, receberão mais duro juízo, porque eles têm o poder de ensinar. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, então o varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, né? Sendo tão grandes, levados impetuosos ventos, e viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Então, irmão, temos nesses versos a figura do freio, ou cabresto, colocado na boca do cavalo e do leme que está no navio. Então, todo mundo sabe que o cavalo, quando você quer dirigir, ele bota uma rédea aqui, né? um cabresto, para que ele seja domado, seja domável, né? Então, irmãos, nós vemos que a língua, né, deve ser posto um cabresto também, para que ela possa ser domada, ser tratada. Ambos, e do leme que está no navio. Ambos são pequenos, comparado ao que os comanda. Realmente, né? A figura do leme é mais contrastante ainda, ao considerarmos seu tamanho com o navio, que ele faz mover para um lado e para outro. Interessante, né, irmão? Um pequeno leme faz um navio, né, enorme se mover dentro das águas para onde você queira direcionar. Parece que havia muitas pessoas que desejavam ensinar, liderar entre os leitores de Tiago. Aqui, né, logo no início, Tiago faz essa recomendação, né, que os que querem ser mestre, eles receberão maior duro juízo porque eles estão ensinando outras pessoas. E para ensinar tem que ser exemplo. E muitos queriam e desejavam na congregação ensinar e ser líderes espirituais, pois Tiago os adverte: meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres. Tiago 3:1. Muitos se sentem atraídos pelo aparente prestígio que a liderança na igreja parece oferecer e esquece da extrema responsabilidade de prestação de contas que implica. Os que ensinam a palavra serão julgados com maior rigidez. Não apenas como líderes, mas todo cristão deve reconhecer que todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago 3:2. E os pecados oriundos do uso da língua parecem ocupar o topo da lista. Então, a língua, ou a maledicência, né, que muitas das vezes ela é proferida pela língua, ela pode causar danos sérios. Então, é melhor a gente ter um controle sobre o que nós iremos pronunciar, né? E se alguém pudesse controlar a própria língua, poderia alcançar a perfeição. Olha só, palavras impensadas também podem destruir vidas e colocar pessoa numa briga, separar amigos e outros. O freio e o leme, dois pequenos objetos. Um pequeno freio permite que o cavaleiro controle um grande cavalo, e um pequeno leme permite que o timoneiro é aquele que dirige o navio, né, ou o barco, controle um navio enorme. Ambos devem superar forças contrárias. Freio deve superar a natureza selvagem do cavalo, e o leme deve lutar contra os ventos correntes que poderiam tirar o navio do seu curso. Da mesma forma, a língua humana também deve superar forças contrárias, né? Que é a velha natureza. Então, qual seria a força contrária que a nossa língua do novo homem deve? A velha natureza do homem, a qual deseja nos controlar e nos fazer pecar. Tanto o freio quanto o leme precisa estar sob o controle de uma mão forte,
O cavaleiro hábil mantém um grande poder sobre o seu cavalo. O timoneiro experiente pilota o navio. Corajosamente, em meio à tempestade, quando Jesus Cristo controla a nossa língua, não precisamos ter medo de dizer coisas erradas, pois Ele é o timoneiro ou aquele que segura as rédeas do nosso falar. Então, como que nós devemos comportar na presença do Salvador? Porque Ele tem todo o poder de controlar nossas ações. Preste bem atenção a estes 2 versículos. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbio 18, 21. Coloca o Senhor em uma guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. O salmista aqui está colocando, né? Salmo 141, versículo 3 e 4. Raças de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Então, irmão, temos que se desvaziar, temos que ter freio na nossa boca, temos que pensar direitinho para não nos embaraçar com as coisas desse mundo. O freio e o leme servem para dirigir, o que como figura ensina que as nossas palavras afetam a vida de outro. E o que esses versos nos ensinam. É o que esses versos nos ensinam. Então, uma palavra mal pronunciada pode destruir vidas, causar contendas, desavenças, brigas e muitas outras coisas, né? Então nós vemos que a língua tem o poder de dirigir, né? Segundo tópico, a língua tem o poder de destruir. Pior do que, né? Então ela tem esse poder. Tiago 5 a 8. Também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto da besta esfera como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então, irmão, você vê que o apóstolo, né, Tiago está falando, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então, é venenoso, né? Uma pessoa que tem uma língua venenosa, maledicente. As figuras usadas agora são as de um pequeno fogo e de um animal venenoso. A palavra fogo vem acompanhada do adjetivo pequeno. Daí a ideia de uma fagulha, uma faísca, que mesmo muito pequena provoca grandes incêndios. Todo incêndio ele começa com uma faísquinha, uma centelha, e pode se tornar um incêndio desastroso. Assim é a comparação na nossa língua, a língua humana. A palavra traduzida por veneno também pode significar ferrugem. Lembrando que a ferrugem tem o poder de corroer o duro ferro ou flecha. O sentido é a fala injuriosa dos homens que caluniam, assim prejudicam os outros, destruindo a reputação, perdendo literalmente, podendo levar literalmente até mesmo a morte. Viu, irmão? Quantos males, né, a língua pode trazer na vida do ser humano? Pessoas muitas vezes não imaginam o grande mal que comentários nada indecentes, inocentes, pode gerar nas vidas dos outros. Por acaso, a palavra fogo pode ser traduzida também como flecha. Ó, uma flecha, né, irmão? A flecha ela é apontada para destruir, para acertar. E uma vez que ela tem um veneno na sua ponta, ela pode matar a pessoa. Muitos, na Idade Média, usavam veneno na flecha, né? Uma palavra maldita se torna maldita, pois é como flecha que, uma vez lançada, não volta mais. É verdade, né?
Isso aqui é a pura verdade. Uma vez que ela direcionou, ela não volta. Há um pensamento anônimo que afirma: há 3 coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Olha só, né? 3 coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Quando falamos uma coisa, não temos mais controle sobre as interpretações e significados que as pessoas darão às nossas palavras, né? Por isso devemos pensar muito antes de falar qualquer coisa. Especificamente, se tais palavras podem trazer depreciação a alguém ou corroer a vida daquele sobre o qual falamos. Palavras levianas podem começar um grande estrago, como uma fagulha, uma floresta. Leia Provérbios 26, de 20 a 26. Vamos ler? Vamos ler esses versículos aqui, Provérbios 26, de 20, né? A 26. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Com o carvão é para borrolho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Olha só, hein? As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que desce ao íntimo do ventre. Como caco coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece e dissimula com seus lábios, mas o seu interior cobre o engano. Quando te suplicar com sua voz, não te fies nele, porque este abominação está no seu coração. Ainda que seu ódio se encobre com engano, a sua malícia descobrirá na congregação. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado com a nossa língua, né? O fogo queima e fere, e a nossa palavra pode fazer o mesmo. A língua não é apenas semelhante ao fogo, mas também semelhante ao animal peçonhento. É uma fera inquieta, difícil de domar, que procura sua presa e ataca e mata. Assim como há animais venenosos, há também línguas venenosas, que agem da maneira oculta e mata lentamente. Pessoas cheias de malícia inoculam um pouco de veneno em sua conversa, com a intenção de que suas palavras se espalhem até chegar a outra pessoa que deseja ferir. Línguas venenosas causam grande estrago na vida de indivíduos, de família, do ambiente de trabalho, na escola e até na igreja. Será que alguém soltaria um animal selvagem, faminto, e um monte de cobras venenosas, no meio de um culto na igreja? Ou borrifaria um líquido inflamável no templo e jogaria o fósforo aceso? Espero que não. Todavia, a língua que não se contém destila o veneno e lança uma fagulha, produz os mesmos resultados e não nos damos conta disso, né, irmão? Olha só, né? A comparação que o autor faz. Somos lembrados que os animais podem ser domados, o fogo controlado. Um animal antes feroz pode ser domado e se tornar útil para o trabalho. O fogo controlado pode gerar energia. No entanto, o ser humano não tem como domar a língua. Ela só pode ser controlada por Deus. Então, nossa oração que seja que Deus nos dê uma língua controlada, que não venha difamar o próximo, como aqui o provérbio está se recomendando, né? Então, irmãos, nós falamos no primeiro tópico, a língua tem o poder de dirigir, texto básico, Tiago 3, 1, 4. Segundo tópico, a língua tem o poder de destruir, Tiago 3, 5, 8. E agora, terceiro tópico, a língua pode ser fonte de bênção, Tiago 3, 9 a 12. Então vamos lá, Tiago 9 a 12.
Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçamos os homens feitos semelhantes de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita uma fonte e um manancial, o mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figo. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O apóstolo Tiago nos mostra mais duas figuras, uma fonte de água e uma árvore frutífera. Uma fonte não pode, ao mesmo tempo, produzir água pura para consumo humano e água poluída. Da mesma forma, se a árvore for uma figueira, deverá produzir figos, não azeitona. E se for uma videira, deverá produzir uvas e não figos. O ser humano precisa de água para beber, lavar, cozinhar, cuidar as suas lavouras e para uma série de outras atividades essenciais à vida. Como a água, nossas palavras também podem dar vida. Entretanto, se não for controlada, a água pode causar morte e destruição. Como temos visto desde o ano passado a este ano, em nosso país, 2021, 2022, no entanto, quando nós inclinamos para beber um pouco de água em uma fonte, especialmente nos lembramos de enchente e pensamos apenas no refrigério que um gole de água pode proporcionar. O livro de Provérbios apresenta diversas orientações a respeito da importância do que falamos, como falamos e quando falamos. Olha só, né? Da importância do que falamos, como falamos e quando falamos, né? Nesse prêmio, então, citaremos apenas 2 versos, a título de ilustração, com a palavra pode ser bênção. Dar resposta apropriada é motivo de alegria e como é bom um conselho na hora certa. Provérbios 15, 23. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustada em uma escultura de prata. Provérbios 25, 11. Então, as palavras certas, na hora certa, o que devemos falar, né? Outra figura usada por Tiago é da árvore, que precisa dar o fruto de acordo com suas qualidades. Tanto a figura como da fonte, quanto da árvore, falam de necessidade de coerência. Espera-se que uma fonte jorre água doce o tempo todo. E uma figueira sempre de figos, e uma oliveira sempre de olivas. A natureza produz segundo a sua espécie, assim a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 24, parte B. A língua que canta, ora e bendiz a Deus, depois pragueja outros irmãos e os amaldiçoa, carece de tratamento espiritual, né? Então, irmãos, quando nós proferimos palavras de maldição, devemos ser tratados pelo Espírito, devemos ser tratados por Deus. Quantas vezes acontece de um cristão cantar os hinos durante o culto e depois discutindo com a família até chegar em casa, às vezes até após chegar em casa indo dormindo zangado com os outros. Quando isso ocorre, revela um problema mais interior. Não é a língua, é o coração. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Mateus 15, 18. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 24, 24, Provérbios 4, 23. Precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, para sermos como fontes, as quais sempre vertem águas purificadoras, e como árvores produtivas, as quais oferecem o fruto que se espera delas. Então, irmão, devemos guardar a sua palavra, né? Meditar nela e refrear a nossa língua o tempo todo, para que ela não se torne esses 6 comparações, essas 6 comparações que como o Tiago fez, né? Deixa eu voltar aqui. Essas 6 comparações, perdi um pouquinho aqui, mas vou achar. Que Tiago fala da língua, né? Um animal indomável. Ele aqui não pode ser usada. Freio, né?
o leme, o fogo, animal venenoso, uma fonte e uma figueira. Então esses 6 animais, né, esses 6 elementos, né, que Tiago usou para assim falar sobre a língua. Concluindo, irmãos, já para a conclusão e o nosso estudo dessa semana. Conclusão, você já foi vítima de fofoca? Já fez fofoca? Pense sobre os efeitos de umas palavrinhas soltas, ditas sem querer. Há um ditado popular que afirma o seguinte: as pessoas inteligentes falam de ideias, as pessoas comuns falam de coisas, e as pessoas medíocres falam de outras pessoas. Vamos ter cuidado com essas palavras, né? E, irmãos, para pensar e agir, já finalizando, você costuma participar das rodinhas de conversas as quais fala acerca da vida alheia? Entendem que a palavra de Deus é contrária a essa prática. Se você der a desculpa que não fala, mas sim empresta o seu ouvido, sabe que é cúmplice da fofoca. Só existe falador da vida alheia porque tem gente com ouvidos abertos para ouvir. Isso aqui é uma verdade, né? Use seu lar para louvar a Deus e espalhar o evangelho, abençoar as pessoas. Não jogue palavra ao vento. Essa é a recomendação do autor, né? Então, irmãos, vamos falar do evangelho, vamos propagar o evangelho, vamos viver o evangelho. E agora, agradecer a você, meu amigo, meu irmão, a você que tem se inscrito no nosso canal, aos inscritos, né, antigos também, né, que tem desde o início participado com a gente. Os irmãos sabem, esse final de semana chegamos a 700 inscritos, já estão com 702, e a tendência é o nosso canal crescer a cada dia, né? Mas o objetivo maior desse canal, irmão, não é só crescer, é de instruir você no caminho que deve andar, de fazer as coisas que devem ser feitas e viver o evangelho pleno da graça de Deus conforme Ele quer que nós vivamos. E para isso, irmão, nós vamos orar a Deus agora, agradecendo a Deus sobre mais um estudo, né, dessa revista Palavra e Vida, que fala sobre fé. Eu até esqueci aqui, perdão. A gente é nossa fé e verdade, né? Aliás, essa palavra verdade tem que ser dita corriqueiramente, né? Uma das coisas que Pilatos, perante Jesus, chegou, ele questionou sobre a verdade. Jesus disse que ele era a verdade, né? Estava perante a verdade. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito eternamente seja o seu nome. Pai querido, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar estudando a Tua Palavra juntamente com os amados irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso canal, a vida dos nossos amigos que têm se inscrito no nosso canal, aqueles que também não se inscreveram, Senhor, mas de vez em quando olham para ver o conteúdo que nós produzimos, e o que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, a sua casa, a sua morada. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Pai, eu quero te agradecer pelos 700 inscritos ao nosso canal. Sabemos que o conteúdo da leitura da palavra de Deus, muitas pessoas não dão crédito, não gostam, principalmente nas redes sociais. Mas nós temos conseguido, Senhor, alcançar essas pessoas e outras pessoas. Não sabemos a quantidade certa, mas elas estarão ali, para que quando o Espírito Santo tocar, ela possa entender a mensagem salvadora, salvífica do nosso Cristo, do nosso Senhor. Muito obrigado ao Pai pelo esse estudo, pelo nosso pastor, querido pastor, que fez esse estudo, e tem pastor Ronaldo, e que tem nos dado esse presente dos céus. Abençoa ele, sua família, abençoa a Convenção Batista Fluminense, o pastor Nildes, que está na frente. Ó Deus,
todos que participam da elaboração dessa revista Palavra e Vida da Convenção. Muito obrigado, Deus abençoe os inscritos, novos inscritos, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, estaremos estudando a 5ª lição, né? Ela tem como título A Fé e a Opressão. Venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?